Este ano de 2022, a China está na presidência do BRICS. Por isso, vamos fazer uma série de reportagens para entender o funcionamento desse grupo econômico. Em 4 episódios, você vai ver as áreas de interesse comum dos 5 países e também os principais resultados desse mecanismo de cooperação. E já nessa primeira reportagem, nós vamos ouvir especialistas brasileiros sobre o assunto. É um acrônimo que muitos outros países gostariam de fazer parte. Tanto que o mundo emergente foi que garantiu o crescimento econômico do mundo ainda em 2008, quando a gente teve a grande crise da subprime. O grupo econômico é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que em inglês é South Africa, por isso S ao final da sigla. Mas ao contrário do que muita gente pensa, o BRICS não é um bloco econômico formal, como o Mercosul ou a União Europeia. O BRICS ele ainda não pode ser considerado efetivamente um bloco econômico porque ele falta aquelas etapas clássicas, né, de criação de uma zona preferencial de comércio, depois de uma zona de livre comércio, depois de uma união aduaneira e etc. Mas hoje o BRICS ele pode ser considerado um fórum, né, de cooperação e também de trocas de experiências, né, e também de construção de uma ordem econômica diferente da atual que nós temos, né? Ou seja, para reforçar inclusive os seus membros. Quais são os principais resultados do mecanismo de cooperação do BRICS? Para além de uma aproximação dos 5 países, que em si já deveria ser vista com bons olhos, né? Mas é claro que quando a gente olha para resultados concretos, não há a menor dúvida de que o maior deles foi, em um curto espaço de tempo, né, a criação de um banco de desenvolvimento já atuante, com importância inclusive durante a pandemia, com uma linha específica para a pandemia, né? O BRICS ele teve o mérito, né, de aprofundar o diálogo entre os estados, né, e também com a inclusão da África do Sul ele se tornou mais robusto. Então essa aproximação facilita o diálogo, né, que muitas vezes as economias elas podem se ajudar, né, em pontos que um país não produz alguma coisa, outros que produz outra. Então existe essa cooperação. Um exemplo, o Brasil é um grande produtor de matérias primas, né, também de bens primários, né, um grande produtor em termos agropecuários, mas o Brasil não é autossuficiente na produção de fertilizantes para o campo, a Rússia já é, então existe essa cooperação nesse sentido. Cooperação que não fica só no campo econômico. Um programa de capacitação online em jornalismo internacional do BRICS já aconteceu este ano. O treinamento foi lançado em conjunto pelas instituições membros da presidência do BRICS Media Forum. It's a pragmatic cooperation program under the framework of the BRICS Media Forum, aiming to strengthen people-to-people exchanges and cooperation among the BRICS countries. And second, it was also expected to help improve the skills of media professionals from the BRICS countries and to provide them with a platform for mutual exchanges and learning. As palestras ficaram por conta de acadêmicos e jornalistas experientes dos 5 países, num grande intercâmbio entre os 25 profissionais que participaram. Que benefícios um mecanismo cooperativo do BRICS traz para o Brasil? Imagina o quanto o Brasil teria que gastar em termos de publicidade se fosse para ter a exposição mundial que teve por meio dos BRICS. O Brasil é um grande parceiro econômico da China, né? Inclusive a China é responsável pelo saldo positivo da balança pagamentos do Brasil, né? Ou seja, sem a China o Brasil teria extraordinárias dificuldades de exportação de seus produtos agropecuários. O Brasil é extremamente importante para a China do ponto de vista de segurança alimentar, porque a gente exporta muita soja, né? Então são países que cooperam bastante nesse sentido, né? O Brasil ele ainda não se aproximou como deveria da Índia, né? Isso ainda é algo que deveria ser explorado nesse aspecto. Mas o Brasil também coopera muito com a África do Sul, cooperaram, por exemplo, na produção do míssil Ad-Arter, ou seja, no campo de defesa. Então eles ainda têm aspectos, né, que podem interagir melhor entre eles. Professor, quais áreas têm mais potencial de cooperação? O que os países devem fazer para potencializar ainda mais essa cooperação? No campo de vista econômico, eu vejo realmente o maior potencial, né? No campo militar não, mas no campo de vista político, ou seja, de cooperação entre esses estados,
eles têm crescido ao longo do tempo. Mas deveriam ter pelo menos em mente que a construção de um mundo mais igualitário, mais homogêneo, ou pelo menos menos heterogêneo, né? Menos absurdamente heterogêneo, passa pelo uso de outras moedas no plano internacional, reduzindo, portanto, esse privilégio exorbitante do dólar. Então eu acho que essa é uma das frentes centrais. Qual é o papel do mecanismo de cooperação do BRICS no desenvolvimento e também na cooperação internacional? E esses 5 países, portanto, que hoje constituem os BRICS, devem, na minha opinião, aparecer como representantes de todos os países do sul global, né? Devem se lembrar, claro que tem centenas de outros países cujas vozes não têm sido ouvidas. É importante lembrar, né, que a China tem um conceito muito sofisticado de harmonia, né, que é um conceito de harmonia que não envolve apenas a própria China, mas também todo o seu entorno estratégico nesse sentido. Então, por isso que para a China é tão importante que o mundo ele esteja harmônico, né? É um princípio confuciano extremamente relevante. Então, esses mecanismos eles favorecem que os países eles tenham uma maior aproximação, tenham um maior diálogo, né, que vem se fortalecendo ao longo do tempo. E no próximo episódio você vai conhecer a cachaça, uma bebida tipicamente brasileira que tem exportação garantida para a China. Com imagens de Fernanda Siqueira, Luiz Boaventura, numa coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.